Imagine a cena, o despertador toca, você abre os olhos devagar, sente o corpo um pouco mais pesado, as pernas custam a responder, e ao colocar os pés no chão vem aquela sensação de fraqueza que parece te acompanhar nos últimos anos. Você se levanta, caminha até a cozinha, coloca a chaleira no fogo, prepara o café de sempre, mas lá no fundo uma pergunta insiste em aparecer: por que minhas pernas não são mais como antes? Talvez você já tenha sentido medo ao subir uma escada, talvez já tenha segurado firme no corrimão para não perder o equilíbrio, ou até pensado 2 vezes antes de sair sozinha para andar, temendo que aquela insegurança te surpreenda. Se você já viveu algo parecido, esse vídeo é exatamente para você. O que pouca gente conta é que, depois dos 60, a perda muscular não acontece de uma hora para outra, mas aos pouquinhos, de forma silenciosa, até que um dia percebemos que aquilo que antes parecia simples, como levantar da cadeira ou carregar as compras, agora exige esforço dobrado. E o pior, muitos acreditam que isso é simplesmente o peso da idade, como se fosse algo natural e inevitável. Mas a verdade é que existe uma maneira simples, acessível e prática de começar a recuperar força e firmeza, e tudo começa logo pela manhã, no momento em que você escolhe o que coloca no prato. Hoje, eu quero te mostrar de forma clara e acolhedora como um único alimento pode se tornar o seu aliado diário para proteger suas pernas, devolver segurança nos movimentos e, acima de tudo, preservar sua autonomia. Não estamos falando de milagres ou promessas vazias, mas de escolhas pequenas, consistentes e inteligentes, capazes de transformar a forma como você sente o próprio corpo. Ao longo dessa conversa, você vai entender por que tantas mulheres já descobriram esse segredo e como você também pode aplicar a partir de amanhã cedo. Talvez você já tenha reparado que pequenas coisas do dia a dia parecem estar mais difíceis do que antes. Carregar uma sacola de mercado que antes não pesava nada, se abaixar para pegar algo no chão, até levantar do sofá em alguns dias exige uma força que parece não estar mais disponível. E isso não é apenas sobre músculos, é sobre liberdade, é sobre a sensação de poder confiar nas próprias pernas sem medo de cair, é sobre manter a dignidade de viver a vida sem depender de alguém para segurar sua mão em cada passo. Quando falamos de perda muscular depois dos 60, não estamos tratando de vaidade, mas sim de autonomia, de proteção contra quedas, de segurança dentro e fora de casa. Não é frescura sentir medo de tropeçar no tapete da sala. Não é drama quando o coração aperta diante da ideia de precisar de ajuda até para atravessar a rua. Cada sinal de fraqueza que aparece no corpo é também um sinal silencioso na alma, que grita o medo de perder o que mais valorizamos nessa fase da vida, a independência. E por mais duro que seja admitir, muitas vezes o que tira a nossa força não é apenas a idade, mas o silêncio com que aceitamos a situação, como se fosse impossível mudar. É aqui que mora a verdade que quase ninguém diz. Existe sim algo que pode ser feito, e não precisa ser complicado, caro ou fora da sua realidade. Pequenas mudanças, especialmente na primeira refeição do dia, podem ter um impacto gigante na proteção dos seus músculos, porque é justamente de manhã que o corpo está mais preparado para receber o combustível certo e transformar em energia e força. Quando entendemos isso, percebemos que não se trata apenas de comer para matar a fome, mas de alimentar as pernas que nos carregam, os braços que nos sustentam e a coragem que mantém a vida em movimento. A maioria das pessoas acredita que o café da manhã é apenas aquele momento de tomar um cafezinho, comer um pãozinho e seguir a rotina, mas a verdade é que esse pequeno instante define se suas pernas terão sustentação ao longo do dia ou se a fraqueza vai aparecer já nas primeiras horas. Pense bem, quantas vezes você já se sentiu exausta logo pela manhã, como se tivesse passado a noite carregando um peso invisível? Isso acontece porque, depois dos 60, o corpo precisa de mais cuidado para reconstruir os músculos que naturalmente vão se desgastando, e se não oferecemos os nutrientes certos logo cedo, ficamos como uma casa construída sem alicerce. A reflexão é simples, você pode até seguir comendo como antes, mas o preço é sentir-se cada vez mais limitada, ou pode decidir mudar a forma como começa o dia e ganhar de volta a energia que parecia perdida. Uma dica prática é incluir uma fonte de proteína já no café da manhã, pode ser um ovo cozido, iogurte natural ou até mesmo uma porção pequena de queijo branco, porque é justamente esse alimento que liga o motor dos músculos e começa a frear a perda de força. Quando pensamos em músculos, logo imaginamos apenas aparência ou esforço de carregar peso, mas a verdade é que a musculatura, principalmente das pernas, é o que mantém nosso equilíbrio e evita quedas que podem mudar toda a trajetória da vida. Quantas vezes você já pensou, é só cansaço da idade? Mas e se não for? E se for um aviso silencioso de que seu corpo está pedindo reforço antes que um tropeço traga consequências sérias?
Muitas mulheres já descobriram que a diferença entre um corpo frágil e um corpo estável está em simples escolhas feitas todos os dias, sem precisar de academias cheias ou equipamentos caros. A dica prática aqui é começar a pensar no café da manhã como um investimento no seu equilíbrio. Inclua junto das proteínas alguma fruta rica em vitamina C, como laranja ou mamão, porque ela ajuda na absorção desses nutrientes e fortalece ainda mais a base do seu corpo. Muitas acreditam que basta dormir bem para acordar renovada, mas a realidade é que, sem combustível de qualidade, mesmo 8 horas de sono não conseguem devolver vitalidade às pernas. Acordar cansada não é normal, apesar de muita gente aceitar como parte do envelhecer. Já parou para pensar em quantas vezes você se levantou da cama e precisou segurar na beira dela para firmar o corpo? Isso é o corpo dizendo que está faltando nutrição adequada. A boa notícia é que existe algo simples que pode ser feito: adicionar fibras e carboidratos integrais na primeira refeição, como aveia ou pão integral. Eles ajudam a liberar energia de forma mais lenta e constante, garantindo que você não sinta aquela queda brusca de disposição poucas horas depois de acordar. E o melhor, você pode começar ainda hoje, sem precisar mudar radicalmente sua rotina. Não é sobre comer um alimento milagroso uma vez e esperar transformação, mas sobre repetir pequenos hábitos todos os dias até que eles se tornem parte de você. Muitas mulheres que conseguiram recuperar firmeza nas pernas depois dos 60 não fizeram mudanças gigantes, apenas escolheram não falhar com a própria saúde quando abriam os olhos pela manhã. A reflexão é dura, mas verdadeira. Se você não cuidar dos seus músculos, ninguém poderá fazer isso no seu lugar, e a dependência vai se aproximar cada vez mais. Mas se você decidir por si mesma que merece força, leveza e independência, o resultado aparece mais rápido do que imagina. Uma dica prática é montar um prato colorido no café da manhã: proteína mais fruta mais fibra. Essa combinação simples é suficiente para começar a frear a perda muscular e fortalecer o corpo para enfrentar qualquer desafio do dia. Se o que eu estou falando está fazendo sentido até aqui, comenta o número 6 aqui embaixo. Assim eu sei que estou no caminho certo e posso continuar trazendo esse tipo de conteúdo especialmente para você. Às vezes, o que mais rouba nossa força não é apenas o tempo que passa, mas o silêncio com que aceitamos cada sinal do corpo como se fosse algo natural e inevitável. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "É assim mesmo, depois de uma certa idade não tenho o que fazer"? Essa é talvez a maior mentira que contaram para as mulheres que chegaram aos 60 ou mais. Porque a verdade é que existe, sim, o que pode ser feito, existe um caminho para preservar sua autonomia, e ele não começa em remédios caros ou em dietas impossíveis, mas em escolhas pequenas e consistentes que mostram ao seu corpo que você ainda está no comando. A perda muscular não é apenas uma questão física, é também emocional. Quando você sente suas pernas falhando, não é só o corpo que se fragiliza, é também a confiança em si mesma. É o medo de cair e não conseguir levantar. É a preocupação de ser vista como alguém frágil pela própria família. É aquela angústia silenciosa de pensar: será que vou precisar depender de alguém até para tomar um banho? Esse medo é real, e não precisa ser escondido. Ele precisa ser acolhido e transformado em força de ação. E é justamente aí que está a virada. O risco maior não está apenas no enfraquecimento físico, mas em acreditar que a vida vai seguir igual se nada mudar. Cada escolha feita no café da manhã é um recado ao seu corpo de que você ainda escolhe se levantar com firmeza, caminhar com segurança e viver cada dia com independência. Não é sobre recuperar os 20 anos, mas sobre valorizar o hoje, com tudo que ele oferece, sem aceitar a limitação como sentença. Porque a vida não acabou aos 60, ela apenas pede que você cuide de si mesma com mais consciência e carinho. Talvez, enquanto ouvia essa conversa, você tenha lembrado de momentos em que se sentiu frágil, de situações em que precisou segurar firme em algo para não perder o equilíbrio, ou até mesmo de um pensamento que te acompanhou em silêncio: será que estou ficando dependente demais? E eu quero te dizer, do fundo do coração, que esse sentimento não precisa ser o fim da sua história. A vida depois dos 60 pode, sim, ser cheia de vitalidade, alegria e autonomia, desde que você decida não aceitar a fraqueza como algo inevitável. A força não está apenas nos músculos, mas na coragem de fazer escolhas simples que sustentam todo o resto. Hoje, você descobriu que a primeira refeição do dia pode ser um divisor de águas. Que incluir proteínas, fibras e frutas logo cedo não é só uma questão de nutrição, mas um ato de amor próprio, um compromisso diário com sua liberdade. A partir de amanhã, quando você acordar e for até a cozinha, lembre-se, cada colherada, cada pedacinho que você coloca no prato, pode ser o tijolo que fortalece o alicerce da sua independência. Não precisa ser perfeito, não precisa ser radical, só precisa ser feito com constância e carinho consigo mesma.
Então aqui vai o desafio. Escolha uma das dicas que compartilhei hoje e coloque em prática antes mesmo de dormir. Pode ser já deixar a fruta separada, preparar o ovo cozido para o dia seguinte, ou anotar no papel: amanhã eu vou começar diferente. Pequenos gestos criam grandes mudanças. Sua rotina pode mudar com uma única decisão, e o impacto disso vai além do corpo, alcança sua confiança, sua liberdade e a forma como você encara o futuro. Se essa conversa tocou seu coração de alguma maneira, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, porque juntas podemos criar uma rede de mulheres mais fortes, conscientes e seguras. E se você quiser continuar caminhando junto comigo nessa jornada de descobertas e transformações, se inscreva aqui no canal. Assim você nunca mais vai se sentir sozinha nesse processo, porque aqui estamos para lembrar umas às outras que ainda há muito para viver com força, leveza e alegria.